E hoje é quinta-feira, tem mais um podcast exclusivo, inédito, aqui na TV CDL, podcast da CDL de Itajaí. E hoje a gente vai bater um papo de mulher para mulher, porque a gente vai falar, gente, sobre o empoderamento, como se posicionar, principalmente nas questões de trabalho, nas questões de gestão, de gerir empresas. E até eu puxei aqui, né, dei um Google para saber e passar para você, né, o que é o empoderamento. É a ação de emancipar-se individualmente, de construir em si a superação de dependência emocional e de potencialização de suas opiniões, ações e decisões. Resumindo, dona Mariana, que é a nossa convidada de hoje, Mariana Alves, psicóloga, é poder saber o que fazer, quando fazer e se quiser fazer, se quer fazer. É isso, Mari? Exatamente, Ju. Hoje a gente acabou banalizando muito o termo empoderamento, né? Mas eu gosto muito de resgatar ele quando eu trabalho, no sentido de você poder se permitir realmente ser aquilo que quer, né? E poder não ser também aquilo que muitas vezes lhe é exigido, né? No sentido de poder resgatar a sua feminilidade, de poder se colocar em cada um dos seus papéis com aquilo que é seu, transbordando a sua essência, né? Eu brinco muito que não precisar sair guerreando com o mundo, né? Puxar aí a espada da guerreira e sair lutando, mas realmente poder se posicionar e não disputar lugar, mas ter o seu lugar respeitado. Hoje tu é psicóloga e tu trabalha exclusivamente com mulheres, Mari? Quase só com mulheres, né? Eu tenho alguns pacientes na clínica que são homens e eu trabalho também com uma outra mentoria que ela é voltada para microempreendedores e profissionais autônomos. Então, nessa a gente tem homens e tem mulheres. Inclusive, é um projeto que eu compartilho com o Douglas, que tem uma formação da administração. Então, a gente junta um pouquinho a questão da avaliação de perfil e a questão do plano de negócios e planejamento, enfim, aí esse é para os dois. Mas na clínica e nas mentorias individuais, hoje eu trabalho quase que exclusivamente com mulheres. Eu sei que a gente, né, não pode ficar expondo os clientes, né? Então a gente vai falar assim geral, né? Para que a gente possa até compartilhar com quem está nos assistindo e nos ouvindo. Hoje, qual é a maior reclamação de quando você começa um atendimento com mulheres? O que elas, né, vêm trazendo para ti? A sobrecarga é quase que unânime, o julgamento, e aí o que me assustou lá no início, quando eu comecei a fazer esse resgate para voltar para a clínica, porque eu trabalhei muito tempo na área organizacional, e lá eu acabava ouvindo mulheres aqui e ali, né? Esse julgamento, na imensa maioria das vezes, por outras mulheres. Né? A mulher que, mas aí não tá cuidando dos filhos, aí se cuida dos filhos, mas aí você tá abrindo mão da sua carreira. Então, para poder fazer esse equilíbrio, né, entre esses muitos papéis, né, que a gente tem. Então, hoje, a maior parte das vezes, os primeiros discursos, claro, tirando a parte, né, das questões que acaba desencadeando isso, que são questões de ansiedade, de depressão, de dependência emocional, de relacionamentos abusivos, a maior parte delas, o que vem em comum é isso, a questão da sobrecarga, do ter que se virar, né? Tem uma autora que eu gosto muito, que é a Shai Kairomi, que ela traz um termo que nós não podemos mais nos colocar no papel de mulheres equilibristas, né? Porque equilibrista é profissional que trabalha no circo, né? Nós precisamos nos colocar num papel de que, bom, ok, eu preciso me dividir, me multiplicar muitas vezes, mas com equilíbrio, com leveza. E quando a gente tem a sobrecarga, é muito difícil fazer isso. E essa questão da reclamação, né, da sobrecarga, ela vem geralmente de momentos em que a mulher ela é uma líder ou não? Ou independe do cargo? Independe do cargo, né? Porque essa sobrecarga, muitas vezes, ela vem da questão das múltiplas jornadas, né? Eu preciso ser uma profissional excelente, eu preciso ser uma mãe excelente, eu preciso ser uma dona de casa excelente, uma esposa excelente. Então, eu tenho que ser excelente em muitas coisas e isso acaba trazendo uma sobrecarga. Quando a gente fala de mulheres que estão inseridas dentro de empresas, mulheres que estão liderando dentro de empresas, aí a gente escuta muitas coisas relacionadas ao não ser ouvida, né? Ao ter que quase que gritar para que a sua voz seja ouvida.
Então, a gente divide em dois momentos, né? Por exemplo, a sobrecarga até também dentro de um cargo de liderança, ele existe. Mas no cargo de liderança, você traz pra gente que a mulher, ela tem um esforço maior e muitas vezes sem sucesso de se... Não é nem se posicionar, não se posicionar, mas que a pessoa que está ouvindo ou a pessoa, né, que está à frente dela entenda aquela posição. E aí vem as frustrações, é isso? Exatamente. Porque a gente tem muitas questões... a gente vive, é inegável que a gente vive numa sociedade patriarcal, né? Então, esses valores, eles vêm sendo reproduzidos e muitas vezes nós mesmas acabamos repetindo muitas coisas, né? Tinha que ser mulher, né? Ou então, por exemplo, dentro das empresas a gente vê muito, por exemplo, uma mulher apresenta uma ideia... tá, ok. Aí um homem vem e apresenta a mesma ideia. Nossa, olha só que ideia genial. Então, infelizmente, a gente ainda vê isso dentro das empresas. E aí, para que você consiga se colocar, para que você consiga se posicionar, muitas vezes você tem que fazer um investimento de energia muito maior do que você faria numa situação se houvesse um respeito, se houvesse uma escuta para isso. E quando vem tudo isso, né? Qual é a consequência disso para a mulher quando ela chega lá? Tudo bem, ela chegou com essas reclamações, mas quando ela já chegou com a reclamação, ela já está, vamos dizer assim, com sintomas. Né? E o que causa tudo isso para ela, né? Você falou do burnout, que é a sobrecarga. Mas a gente entra com que outras situações? Depressão? Baixa autoestima? Depressão, baixa autoestima, ansiedade, né? E aí eu gosto de lembrar que a questão da autoestima, ela tá para muito além de você se olhar no espelho e gostar daquilo que você vê, né? Quando a gente fala de autoestima, a gente está falando de segurança, a gente está falando do como a gente se coloca nas nossas relações. Então, o meu nível de tolerância para cada coisa, a forma como eu vou permitir que as pessoas me tratem. Então, tudo isso está ligado à autoestima também. Então, um dos trabalhos que a gente faz na clínica e até mesmo nos processos de mentoria é esse resgate da autoestima de dentro para fora, né? De mostrar que, não, peraí, você precisa reconhecer aquilo que você faz, trabalhar muito a questão do... É diferente você fazer algo com excelência e você querer fazer com perfeição. Quando a gente começa a se cobrar muito a perfeição, né? O perfeccionismo, ele não é aquela palavra bonita para eu falar, um defeito bonito quando eu vou fazer uma entrevista de emprego, por exemplo, né? Perfeccionismo é um autossabotador e ele vai ali o tempo todo... nos judiando, nos sugando um pouquinho, né? Então, o nosso trabalho dentro da clínica é para isso, assim, para resgatar essa autoestima de dentro para fora, né? O que realmente significa você resgatar a autoestima de uma mulher, processos depressivos, então, de você conseguir fortalecer essa mulher, né? Aquilo que eu digo, se nós estivermos as duas aqui, num piso molhado, ensaboado, e nós descalças, e alguém vier e pedir colo, a gente até consegue dar colo. Mas a gente vai cair, né? E não vai sustentar. Então, para poder fortalecer e resgatar essa mulher, para que ela, então, consiga exercer os seus papéis com mais leveza. E aí eu venho com uma pergunta para ti. Nós, mulheres, entendemos, né? Você falou que o termo, ele passa por transformações, um pouco deturpado. Alguns grupos, né, têm vamos dizer assim, um entendimento diferente de outros do que é o empoderamento. Mas... numa maioria, as pessoas, as mulheres, entendem o que é ser uma mulher empoderada? Na tua opinião? Ju, acho que isso depende muito da onde a gente fala. Quando você fala, por exemplo, para um grupo de mulheres que tem acesso a mais informações, né, que conseguem entender qual é o seu papel, qual é o seu lugar, a gente vai ter um entendimento, né? Se eu for, por exemplo, para um grupo de mulheres que estão mais ligadas a movimentos que têm mais a raiz, por exemplo, nos movimentos feministas, elas vêm como algo mais forte, né? E aí a gente tem, conflitando com isso, um grupo de mulheres que quer se distanciar. Tem mulheres que você fala empoderamento, não, eu não quero nem ouvir falar nisso, né? Porque elas entendem justamente que, bom, se eu for uma mulher empoderada, eu vou ter que abrir mão de papéis que eu não gostaria, por exemplo,
como se eu eu me colocar como uma mulher empoderada, eu não vou poder, então, ter uma família, né? Escolher, por exemplo, abrir mão da minha carreira e me dedicar à minha casa, aos meus filhos. E não, o empoderamento é justamente você poder se posicionar nesse lugar e ser respeitada por isso. Isso também pode ser uma escolha. E aí entra e aí tem aquele meio que não sabe para que lado correr. Aham. Porque eu quero ser aceita, eu quero fazer parte de um grupo, tá, mas aí e muitas vezes acaba se comportando contra o que realmente acredita para se inserir, para se colocar. E isso também é ruim, né, Mari? Exato. E aí que vem a questão, como eu te trouxe, do julgamento, né? Quando eu iniciei o projeto, hoje eu tenho um projeto que chama Fluir, né? Que é trazer mais fluidez para a vida, mais leveza para a vida, né? E é esse projeto que trabalha com essas mulheres. Quando eu fiz a pesquisa para iniciar tudo isso, para ver se realmente fazia sentido aquilo que eu vinha desejando colocar em prática, eu fiquei chocada. Eu fiz uma pesquisa que trouxe que 96% das mulheres que responderam à pesquisa na época se sentiam julgadas por outras mulheres, mais do que por homens, né? Então, justamente, essa falta, às vezes, de clareza sobre o que é uma coisa, o que é outra, e parece que a gente precisa ficar meio que brigando até mesmo por esse lugar, né? E a gente quer ser aceita, né? E é natural do ser humano, né? Eu quero pertencer. A gente, na psicanálise, a gente diz, né? Nós somos sujeitos feitos de histórias e afetos. E para que eu tenha histórias e afetos, eu preciso das outras pessoas, né? Nós somos seres sociáveis. E se alguém ainda tinha alguma dúvida disso, a gente tem aí um recente 2020 que colocou cada um na sua casa com distanciamento social. E a gente viu o quanto isso acabou desencadeando os números relacionados à saúde mental. Ouso dizer que andavam lado a lado com os da Covid, assim, né? Então, a gente precisa disso, a gente quer ser aceito, a gente quer ser amado, né? Mas a que preço, né? Exatamente. E aí entra mais uma vez a questão da autoestima. Se eu estou segura daquilo que eu sou, eu não me coloco no lugar da boazinha, né? De desenvolver aquele papel que eu preciso ser aceita a qualquer custo. Né? Não, eu sou assim, eu preciso ser aceita, mas eu preciso ser respeitada. E aí você fala na questão da aceitação, na questão dos limites, quando você está me falando isso, eu entendo muito com o limite do outro, mas o meu limite. E esses dias até conversava com uma pessoa e a gente falava da dificuldade do dizer não. Inclusive essa pessoa relatava para mim, tal e tal situação, porque a pessoa ela não me vê como eu estou hoje. E aí eu perguntei para ela, tá, mas você se coloca como você está hoje ou você deixa, ou se coloca e deixa e faz as mesmas ações que fazia como você era ontem? Ela assim, eu continuo me comportando como eu era ontem. Então, a pessoa não vai te ver. E se você não diz não, para a primeira vez, você não vai conseguir dizer não para a segunda. E por experiência própria, eu acho que dizer não é libertador, né? Porque quando você consegue dizer o seu primeiro não, faz bem para você. E dizer não, Mari, eu queria entrar nessa conversa contigo, não quer dizer que você é incapaz, ou que você não sabe fazer, ou que você não tá com vontade, mas é que naquele momento você não pode fazer. Não te torna menos ou mais. E as pessoas têm essa dificuldade, e dentro do empoderamento, eu vejo muito isso, dentro das mulheres, de dizer o não. Eu sou super heroína, eu consigo fazer tudo, eu quero fazer tudo, né? E acaba dizendo sim para tudo. E aí a gente se sobrecarrega. Eu sempre digo assim, Ju, para quem diz, eu não consigo dizer não. Você já diz, só que você diz não para você. Cada vez que você deixa de dizer um não que você precisaria dizer para outra pessoa, você tá dizendo não para você. Né? E aí você tá se sobrecarregando, você tá tolerando coisas que você não precisa tolerar. Então, realmente, dizer não é libertador, né? As mulheres, elas vêm de um lugar histórico de ter que ser a cuidadora, né? Então, aquela que cuida, aquela que ampara, aquela que resolve, né? Se a gente for
lá para alguns séculos atrás, o único papel que uma mulher podia desenvolver e ocupar era esse, era o lugar da cuidadora. Então eu cuidava do meu pai, dos meus irmãos, quando eu casava eu cuidava do meu marido, dos meus filhos, e esse era o nosso lugar. Então, historicamente, isso já vem entranhado, tatuado em nós, né? E aí parece que quando a gente diz não, a gente tá sendo egoísta, a gente tá sendo mesquinha, a gente tá... eu não tô ajudando as pessoas. E se eu preciso ser aceita, eu preciso dar conta, senão vão colocar a minha competência em xeque. Ou vão botar outra pessoa no meu lugar. Vão colocar outra pessoa no meu lugar. Então é muito... É um fiozinho que vai, né? Eu digo que vai costurando tudo isso, vai alinhavando todas essas coisas num pacote só, né? São coisas que parecem muitas vezes distantes, mas elas estão ali todas conectadas, né? Então, o exercício que eu sempre digo, quando você é uma pessoa que tem dificuldade de dizer não, começa a pensar, começa a responder para você. Primeira coisa, eu estou dizendo não, mas para mim, né? Então, não é que eu não consigo dizer não. Então, eu preciso aprender a direcionar o meu não, né? Para o momento certo, para as pessoas certas, né? Ver o que realmente me cabe, o que realmente não me cabe. E é um processo, né, Mari? Não processo. É assim, acordei dizendo não. É bem desafiador. E muitas vezes doloroso, porque você pode abrir mão de coisas que você gostaria de fazer, mas que você não tem mais condições de fazer. Então, é brigar com você mesmo, muitas vezes. E isso é um processo que ele é longo e é doloroso, mas que é necessário. E eu queria te perguntar, na tua análise, quando é que essa questão do empoderamento, quando você falou ali, né, que existem vários grupos, né, várias opiniões, quando é que a gente se perdeu em relação a isso? Em saber o que é o certo e o que é errado dentro do empoderamento? Eu penso que sempre que a gente vai para os extremos, a gente começa a correr riscos, em qualquer circunstância, né? Se a minha alimentação, por exemplo, eu vou para um extremo de uma dieta do nada pode ou do tudo pode, eu tô colocando a minha saúde em risco. Se eu vou para um extremo de eu aceito tudo ou eu não aceito nada, eu coloco a minha saúde mental em risco. E eu penso que de uns anos para cá, alguns termos foram sendo banalizados e foram sendo colados a esses extremos. Então, a gente tem todo um contexto social, todo um contexto político que foi dando muita voz a extremos, né? E eu acho que quando a gente vai para esse lugar, as coisas se perdem. E dentro da tua mentoria, né, dentro do trabalho que você faz, tanto no consultório quanto nessas ajudas individuais que você acaba dando, existe uma mulher que chega antes de passar por isso? Tem mulheres que se preparam para isso ou elas já chegam com os sintomas, como a gente falou? Aí eu vou assumir um cargo, então eu vou me preparar. Não, eu já tô lá e depois que der o problema, eu venho e procuro a Mari. Não tem essa que é, vamos dizer assim, mais ligada e se prepara? Ou tem? Tem. É menos frequente, mas tem, né? Nós não somos criados para cuidar da saúde mental, né? A gente vive aí como psicóloga, como psicanalista. Eu faço parte de um grupo que vive na tentativa de quebrar um tabu, né? Depressão para quem é coisa de gente que não tem Deus no coração. É gente de quem não tem uma louça para lavar. Exatamente. Terapia é para quem não tem louça na pia. Essas coisas assim. Então, a gente vem tentando quebrar isso. Mas a gente cresce, a gente vem a vida toda ouvindo faça um check-up anual, pratique atividade física, mantenha uma alimentação equilibrada, beba água, se mantenha hidratado, mas ninguém fala cuide do que você sente, né? Olhe para suas emoções, né? Saúde mental é muito colado ainda à doença mental e não saúde, né? Então, por isso que a imensa maioria das pessoas que chegam já chegam quando a casa pegou fogo, né? E não deveria ser assim, porque o que é mais fácil? É eu fazer a manutenção desse prédio, cuidar para a fiação estar em dia, cuidar para não deixar nada que possa causar um incêndio, ou é eu chamar os bombeiros depois que o prédio pegou fogo?
né? A gente deveria pensar isso com a nossa saúde mental também. Hoje, infelizmente, a maior parte das mulheres que chega no consultório, nos processos de mentoria, até um pouco menos. Mas no consultório, a imensa maioria já chega quando a casa pegou fogo. Quando não tem mais para onde correr, aí elas recorrem. E quando tu faz, né? Já vamos vender teu peixe aqui. E quando tu faz esses processos de mentoria, de que forma você trabalha com essas mulheres? Né? Desde o começo, desde quando ela vai entrar, como ela vai se posicionar, como ela vai identificar se é importante dizer não ou dizer sim, quando ela vai identificar se realmente vale a pena ou não ter aquele cargo de chefia ou de liderança. Explica pra gente como é que funciona. Nos processos de mentoria, hoje eu tenho duas mentorias específicas para mulheres e essa mentoria que é voltada para negócios, né? Quando a gente fala dessas mentorias voltadas para mulheres, então a gente trabalha, uma delas chama Destino 2023. Até hoje eu falava sobre isso, porque o nosso próximo destino já começou a ser desenhado. Então, ela é uma mentoria voltada para alcançar metas. Então, por exemplo, se a minha meta é dentro deste ano ou dentro desse semestre buscar uma promoção na minha empresa ou assumir um desafio na minha empresa para liderar um determinado setor ou começar um negócio ou uma meta pessoal, enfim, como eu vou chegar nessa meta? Né? Porque muitas vezes a gente faz a lista lá quando vai dar a virada de ano e faz uma lista de metas. E aí, quando é carnaval, você já não lembra o que você escreveu ali, né? Você vai lembrar que essa lista existiu na hora de fazer a próxima. Então, a ideia desse processo de mentoria é isso, é você fazer um plano para tirar essas metas do papel. E dentro disso, então, a gente vai trabalhando autoconhecimento, autoimagem, autoestima, segurança, quebra de crenças limitantes, autossabotadores, gestão do tempo. Então, a gente tem vários temas que a gente vai trabalhando, porque eu entendo, enquanto psicóloga, que tudo isso faz parte da forma como eu vou conseguir me colocar ou não, da forma como eu vou conseguir atingir os meus objetivos, as minhas metas ou não. E, principalmente, Ju, eu não posso traçar uma meta e esperar para viver só depois que eu atingi-la, né? Quando a gente fala, por exemplo, do mundo do trabalho, tem muitas pessoas que eu brinco que vivem na escala 5x2. Eu sobrevivo 5 dias para viver 2, né? Eu sobrevivo de segunda a sexta-feira para viver só sábado e domingo. E isso, com o tempo, vai pesando e daqui a pouco a conta chega, né? A exaustão chega, os processos depressivos chegam, então a gente tem que estar atento para isso, né? Então o processo a ideia da mentoria é isso, é poder traçar esse plano, né? Esse mapa realmente de como atingir essas coisas, criando um alicerce, uma base forte, né? Resgatando então essas mulheres de dentro para fora, como eu digo, para que elas consigam, então, colocar tudo isso em prática. E esse acompanhamento dá quanto tempo, Mari? A primeira turma que a gente tem dessa mentoria hoje, ela tá correndo durante todo o ano. Aí, já dando um spoiler, a próxima, ela vai ter um período de 4 meses. Vai ser menorzinha. Vai ser menorzinha, vai ser mais rápida, assim. E a outra mentoria que eu tenho, que é a mentoria virada de chave, então ela acontece em 30 dias. Essa é bem rápida. Essa é exaustiva. Essa é individual, a gente pega uma meta, traça o plano e foca nela. Né? Então, ali bem focado. E hoje a gente vive muito de metas, né? Objetivos é o que... não tem como fugir. Tá por aí, a gente, na verdade, tem que tentar estar preparado para isso, porque hoje o mundo é cada vez mais disputado. A pandemia também trouxe isso, né? Acelerou as coisas de uma forma absurda. Então, hoje a gente quer desenvolver o que desenvolvia em 2 meses, a gente quer fazer em 2 dias. E as pessoas estão ali, estão te cobrando. E além da pessoa que está te cobrando, tem outra pessoa que está cobrando. Então, é uma corrente e a gente tem que estar preparado mentalmente, né? Não só mais fisicamente, como você trouxe agora, mas principalmente mentalmente para conseguir aguentar tudo isso. E dentro desse processo de mentoria, eu posso prolongar o meu atendimento ou não? Não, ó, fez essa aqui, tu para agora e volta na próxima. Qual é a tua orientação em relação a isso? Ou a pessoa...
Não dá para viver só de mentoria, né? Não. Tem que andar sozinha. A mentoria, ela tem data de início e de término, né? O processo terapêutico, que é o processo no consultório individual, ele é diferente, né? Aí eu sempre digo assim, quando a pessoa inicia, por exemplo, um processo terapêutico comigo, a gente tem um termo de compromisso. Eu sempre digo, não é um contrato, você não vai ter uma multa rescisória, né? Você precisa entender que o processo tem que fazer sentido para você, né? E aí sim, tem pessoas que passam poucos meses por ali, tem pessoas que ficam anos, tem pessoas que vão e voltam, né? Então tudo depende do que tá vindo à tona, né? O processo terapêutico, ele tem um caminho, então ele não tem um prazo, uma data de término, né? Mas a mentoria, sim, ela tem início e fim. Mari, para quem tem condições, né, de estar dentro de uma mentoria, legal. E agora para aquelas pessoas que não têm condições, mas querem, né, conseguir passar de maneira saudável ou entender os conflitos, né, e conseguir se posicionar. Você tem algumas dicas assim, Fri, que dá para dar pra gente? Alguma coisinha assim que possa ajudar as pessoas que de repente estão passando por um momento agora, mas não tem uma condição para estar fazendo uma mentoria, né? Pelo menos o básico. Tem um pesquisador chamado Tony Schwartz. Ele diz que para que a gente consiga performar de maneira saudável, a gente precisa estar sempre abastecendo 4 tanques: o mental, o intelectual, o espiritual e o físico. Né? O que isso quer dizer? Eu preciso cuidar daquilo que eu sinto, então eu preciso me conhecer, eu preciso entender quais são os meus limites, e aí para isso eu trago esse desafio do não, que a gente começou aqui, de você sempre entender que se você não está dizendo não para as outras pessoas, você está dizendo não para você o tempo todo. Então fique atento a isso. Procure olhar para a sua história, para aquilo que você fez até aqui, para aquilo que você faz com mais gentileza, com mais amor. Né? O que isso quer dizer? Quando você cobra as coisas de você, quando você fala com você falaria assim com uma amiga que você ama? Você falaria assim com uma pessoa que você ama? Se a sua resposta for não, então começa a trabalhar para ajustar a forma como você está se tratando. Porque muitas vezes, se eu te pedir, Ju, traça para mim aí uma lista de pontos positivos e de pontos negativos. Para os pontos negativos, pode trazer uma cartolina, e para os pontos positivos vai ser um post-it. Né? Então, a gente olhar para a gente com mais amor, com mais gentileza, né? Isso é uma forma de cuidar desse tanque do mental. E aí as outras coisas, né? O intelectual, então, de eu estar buscando, mesmo que eu não tenha condições de estar fazendo um curso pago, de estar fazendo alguma coisa que eu precise fazer um investimento financeiro, mas hoje a gente tem tantos recursos que são gratuitos, né? Tem tantos canais aí na internet que nos entregam conteúdo gratuito, então que eu consiga buscar coisas que façam sentido para mim, que vão de alguma forma fazer com que eu consiga daqui um pouco buscar outras oportunidades dentro da empresa que eu estou colocada, ou se eu sou uma empreendedora, o que eu posso fazer para dar fôlego para o meu negócio, né? Então, buscar formas de me desenvolver intelectualmente. O físico, cuidar da minha saúde física, eu não preciso ter dinheiro para pagar uma academia, né? Caminhar? A gente tem aí, aqui em Itajaí mesmo, a gente tem a Beira-Rio, a gente tem praias, né? E qualquer cidade tem rua, tem um parque, né? Hoje muitos municípios têm essas academias nas praças. Então, tem formas, né? Manter uma alimentação equilibrada. Eu não preciso fazer uma compra mirabolante no mercado, mas eu tenho uma amiga que eu admiro muito, que ela passou por um processo de bariátrica, a Lili, e ela fala muito, gente, vamos descascar mais e desembalar menos, né? Sim. Então, existem formas de eu fazer tudo isso sem precisar de um investimento financeiro. Eu conheço a Lili. Agora eu lembrei de quem você da Bari tá falando. Bem Vivida. E, então, tem muitas formas de eu fazer por mim sem precisar de um investimento financeiro. Mas para isso eu preciso fazer um investimento de energia, eu preciso me comprometer comigo. E aí uma dica que eu dou, Ju, adote uma agenda, seja ela física ou no celular, e coloque o seu nome ali, todos os dias. Eu consigo 5 minutos. Eu consigo 5 minutos às 11 da noite, quando todo mundo já foi dormir, mas que você tem o seu tempo.
Tá aí, ficou a dica para quem, né, não consegue aí ter uma mentoria. Eu acho que essas lições daí dos 4 baldinhos que a Mari passou pra gente é fundamental e no meu resumo, né, do que eu entendi, depende de mim. Com certeza. Ninguém vai fazer nada por mim, né, Mari? Então, eu quero super te agradecer por você estar aqui, já deixar o convite para uma próxima conversa nossa. Aproveita, já segue a Mari aí no @ dela, que está na tela, para que você possa conhecer um pouquinho mais do trabalho da Mari, que é psicóloga, que vem falar aqui para a gente sobre mulheres, sobre empoderamento, e termina o programa de hoje com uma dica aí de milhões, né, que a gente pode dizer, e que só depende da gente. Então, se a gente conseguir, né, trabalhar esses 4 baldinhos de forma consciente, né, e realmente se comprometendo, já é o primeiro passo. Com certeza. É isso? Obrigada, viu? Muito obrigada, Ju. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Foi uma alegria conversar com você. Tá certo, Mari. A gente espera a Mari na próxima. Lembrando que você pode seguir a gente no YouTube, vai lá também no Spotify. Já segue a gente para acompanhar todos os episódios. Toda quinta-feira, gente, episódio inédito aqui. Lembrando que a gente não é só o podcast do varejo, hein? A gente traz muito conteúdo de valor e relevante para você. Até a próxima.